Muitas pessoas, tanto da esquerda quanto da direita, estão mais convencidas do que nunca de que Israel e os judeus são a resposta para toda e qualquer pergunta sobre o que há de errado com o mundo. Não surpreende que acreditem nisso. Consideram que a política externa americana no Oriente Médio e a guerra no Irã foram ditadas pelos caprichos do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ou pelo mítico e todo-poderoso lobby de Israel, ou pela vasta conspiração judaica que está no centro de tanta invectiva antissemita. A verdade sobre a relação entre os Estados Unidos e Israel sempre foi muito menos emocionante tanto para os judeus quanto para seus opositores. Os Estados Unidos sempre formaram alianças e fizeram guerras buscando seus próprios interesses, não os do Estado judeu. E isso é tão verdade agora quanto sempre foi. Hoje, no Think Twice, vamos analisar profundamente a relação entre os Estados Unidos e Israel e a guerra contra o Irã com uma das maiores autoridades em política externa americana, o historiador e colunista do Wall Street Journal, Walter Russell Mead. Olá e bem-vindo ao Think Twice. Mais de 2 semanas após o início da guerra contra o Irã, os americanos seguem divididos sobre seus méritos, enquanto os israelenses permanecem unidos para destruir os programas nucleares e de mísseis de Teherã e forçar o país a abandonar o apoio ao terrorismo internacional. O verdadeiro problema aqui não é exatamente um desacordo sobre se os objetivos da ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel são desejáveis, mas sim a percepção entre muitos americanos de que tudo que o presidente Donald Trump faz é ruim, e de que Israel e seus apoiadores arrastam os Estados Unidos para uma guerra que não deveriam lutar. A oposição a qualquer ação de Donald Trump sempre foi inevitável num clima político em que seus opositores o veem como um fascista autoritário. Mas a recusa em apoiar um esforço militar contra o principal patrocinador estatal do terrorismo no mundo, que busca armas nucleares e mísseis balísticos para espalhar sua versão do islamismo extremista pelo mundo, revela mais do que apenas partidarismo instintivo. Isso também reflete a maneira como o Partido Democrata se voltou contra Israel e como uma ala do Partido Republicano adotou uma visão de mundo antissemita promovida por podcasters populares como Tucker Carlson. Isso já é algo revoltante por si só. O fato de que pessoas de esquerda e algumas da direita ainda acreditam em mitos sobre Israel ou judeus manipulando a política externa dos Estados Unidos está na raiz do problema. Por que muitos preferem pensar que seu país é manipulado por um pequeno aliado, quando, na verdade, o presidente e seus antecessores seguem suas próprias ideias e interesses americanos, não os de Israel? Para explicar isso, recebemos hoje novamente um dos analistas mais perspicazes da política externa dos Estados Unidos. Walter Russell Mead é um pesquisador distinto em estratégia e diplomacia no Instituto Hudson, colunista da Global View no Wall Street Journal e professor Alexander Hamilton de Estratégia e Diplomacia na Escola Hamilton de Educação Clássica e Cívica da Universidade da Flórida. Ele é autor de vários livros, incluindo o Special Providence, American Foreign Policy and How It Changed the World, de 2004, e The Ark of a Covenant, The United States, Israel and the Fate of the Jewish People, de 2022. Walter Russell Mead, seja bem-vindo de volta ao Think Twice. É ótimo estar aqui. Bem, Sr. Mead, muito obrigado por reservar um tempo para se juntar a nós hoje. Quero começar te fazendo a pergunta que estava no centro do seu trabalho seminal sobre a relação entre os Estados Unidos e Israel, publicado em 2022, quando você esteve neste podcast pela última vez, mas que agora parece mais importante do que nunca. Por que é tão importante para tantas pessoas da esquerda e da direita pensar que um problema estratégico envolvendo o Irã, que todo presidente dos Estados Unidos reconheceu como um interesse vital dos Estados Unidos, é apenas uma função da influência dos judeus israelenses ou do governo israelense? Sim. Bem, com certeza, estamos certamente vendo muito desse tipo de pensamento conspiratório agora. E, você sabe, parte disso é claro que a guerra no Irã, a participação dos Estados Unidos em um conflito com o Irã, de fato ajuda Israel, e as pessoas não podem deixar de notar isso.
E eles não podem deixar de notar que os israelenses estão satisfeitos com a atuação dos Estados Unidos. E para o americano médio que pensa, sabe, nós somos exportadores de petróleo, o Irã está a milhares de quilômetros de distância. Não é imediatamente óbvio porque os Estados Unidos estão se envolvendo nisso ou porque estamos fazendo todas essas coisas. Então, o que você tem é uma pergunta real que as pessoas legitimamente fariam. Pessoas que não acompanham de perto assuntos internacionais ou não têm muito conhecimento sobre a história da política externa americana. E vamos lembrar, algo como menos de 1% da população lê diariamente um dos principais jornais nacionais. Então estamos falando de pessoas cuja fonte de informação específica e aprofundada não é grande. E então aqui temos todas essas pessoas prontas para entrar com uma explicação. São os judeus. Que outra explicação você precisa? E por vários motivos culturais e históricos, há muitas pessoas que você sabe acham essa teoria da conspiração atraente. Você sabe, isso ressoou na história de várias maneiras, continua aparecendo. Certamente há muitas vozes na internet e em outros lugares dispostas a expressar isso, incluindo algumas pessoas que são bem conhecidas e até recentemente, de certa forma, respeitadas. Então não estou surpreso. Lamento que isso exista. Não estou surpreso. Sim. Em 2022, você escreveu que tanto apoiadores quanto opositores de Israel precisavam, abre aspas, de uma visão menos judaico-cêntrica da história sionista e do envolvimento dos Estados Unidos com o projeto sionista. Mas, se algo mudou, a obsessão com os judeus em Israel só aumentou. Por que a crença no mito do lobby israelense não apenas persistiu, mas basicamente se espalhou desde 2022 com a esquerda tradicional e a extrema-direita mais obcecadas por Israel do que nunca? O que isso diz sobre a cultura política deste país que tantos dos mesmos mitos sobre Israel e a influência judaica, que na minha opinião você desmascarou de forma tão conclusiva no seu livro, parecem só ter ganhado mais força? Pouca gente leu meu livro. Na verdade, Eu estava pensando a mesma coisa. precisamos que mais pessoas leiam meu livro. Mas eu acho que se você olhar para a história, e obviamente eu escrevi o livro antes dos ataques de outubro de 2023 e antes de todas as respostas a isso e tudo mais, mas você pode ver várias tendências na história americana que nos mostram quando a febre do antissemitismo Existem certos fatores que parecem aumentar a prevalência, o apelo dos mitos antissemitas e teorias da conspiração, lendas urbanas, seja o que for. Porque basicamente quando as coisas estão indo bem, quando as pessoas sentem que as coisas estão indo bem nos Estados Unidos, que o país está funcionando, que suas vidas estão boas, o antissemitismo simplesmente recua para as margens. Algumas pessoas podem ter essas atitudes, mas não agem nem pensam baseadas nelas. Não é grande coisa. Na maioria das vezes, quando você está feliz, não pergunta por que tem um problema, pois não tem. Você está feliz. E nós temos várias coisas acontecendo, eu acho, nos Estados Unidos hoje em dia, que historicamente desencadearam episódios antissemitas. Uma delas é a imigração. Historicamente, mesmo quando os judeus representavam uma proporção relativamente pequena da imigração, grandes números de imigrantes chegando ao país. Você sabe, em termos de porcentagem da população, faz com que as pessoas comecem a perguntar: quem somos nós? Qual é a minha identidade? E isso os deixa nervosos e inquietos em relação a pessoas que talvez não pareçam ser exatamente iguais a mim. E então vemos que depois, nos anos 1840, houve muita imigração, a maior parte vinda da Irlanda por causa da fome da batata e depois da Alemanha após o fracasso das revoluções de 1848. E alguns desses refugiados alemães eram judeus, mas a maioria não era. E a maioria dos irlandeses, claro, nenhum dos imigrantes irlandeses era judeu.
Mas você vê mais antissemitismo circulando nos Estados Unidos nos anos 40 e 50, junto com outros movimentos anti-imigrantes. Depois disso, após a Guerra Civil, isso diminui bastante e você tem uma geração em que os judeus americanos são bastante bem aceitos. Você meio que volta à norma histórica dos judeus vivendo lado a lado com outras pessoas e ninguém fazendo muito caso disso de um jeito ou de outro. Mas com o que eu chamei de grande onda de imigração, do final da década de 1880 até a Primeira Guerra Mundial. Na verdade, há uma porcentagem bem maior de pessoas nascidas no exterior vivendo nos Estados Unidos, vindas de várias culturas diferentes. Novamente, não era predominantemente uma onda de imigração judaica, mas os judeus faziam parte disso. E, de fato, a maioria dos judeus americanos hoje descende dos judeus predominantemente russos e do leste europeu que vieram para os Estados Unidos durante aqueles anos. E realmente houve um aumento tremendo no sentimento antissemita. Pela primeira vez você viu segregação contra judeus em hotéis. Judeus de Nova York, cujas famílias estão no país há séculos, de repente se surpreendem ao descobrir que não são permitidos nos mesmos lugares. Hotéis onde seus amigos não-judeus ainda são bem-vindos. Você vê a Ku Klux Klan se tornando não apenas um fenômeno antinegro do Sul, mas também um fenômeno do Norte. Novamente, muito do ressentimento é anticatólico, porque os católicos eram uma porcentagem muito maior. Mesmo assim, os judeus estão envolvidos nisso. E a onda populista da década de 1890 faz parte disso. Bem, eu ia chegar na parte econômica, mas queria deixar a questão da migração bem clara na mente das pessoas, porque agora estamos no maior nível de adultos nascidos no exterior, nos Estados Unidos, em toda a nossa história, maior até do que o pico da era da Primeira Guerra Mundial. E por isso não é surpreendente que nas questões de nativismo você ouça pessoas falando sobre a grande substituição e outros tipos de coisas. Simplesmente não é surpreendente que isso aconteça. Também não é surpreendente que mesmo que os judeus não façam parte dessa grande onda migratória de forma significativa, o antissemitismo seja desencadeado. Então isso faz parte da questão. Então sim, como você disse sobre o populismo, ondas significativas de mudança econômica que afetam a forma como milhões de pessoas ganham a vida, desafiam sua segurança, desafiam seu senso de continuidade de suas comunidades, de seus modos de vida. E o movimento populista das décadas de 1880 e 1890 é um exemplo muito bom, onde você tinha, com a Revolução Industrial e também com as mudanças na economia agrícola, muitas pessoas estavam perdendo suas fazendas, se endividando e o padrão de vida estava caindo. E o movimento populista, que era uma espécie de movimento de protesto contra o capitalismo, um movimento de protesto contra os grandes trustes industriais, as ferrovias e assim por diante, também se voltou contra os judeus, capital financeiro. Os judeus, os bancos. Rothschilds. Sim, exatamente. Os Rothschilds realmente ocupam o imaginário das pessoas nessa época. E temos o famoso discurso de William Jennings Bryan. Não deveis crucificar a humanidade numa cruz de ouro. Obviamente, uma mensagem velada antissemita. Então, hoje nos Estados Unidos, o que está acontecendo é a combinação de uma onda migratória muito, muito forte, junto com muita incerteza econômica e mudanças econômicas. Então, essas são coisas que claramente no passado desencadearam muito antissemitismo. Eu não acho que devemos ficar particularmente surpresos, embora eu não ache que devamos ficar felizes, que os mesmos fatores estejam impulsionando alguns dos mesmos fenômenos. Sim, eu acho que isso é muito, sabe? Tudo que é antigo é novo de novo. Obrigado por acompanhar o Think Twice. Se você está nos ouvindo em alguma das plataformas de podcast ou nos assistindo ao vivo no Facebook, no X ou no canal do YouTube da JNS, por favor, curta e se inscreva na JNS, clique no sino para receber notificações e nos dê boas avaliações.
Além do Think Twice, também apresento o podcast diário Jonathan Tobin, onde trago mais notícias e análises sobre os principais temas atuais. Você pode encontrar o programa diário como Jonathan Tobin Daily no canal da JNS, onde quer que você ouça seus podcasts. E agora, de volta ao programa de hoje. Sabe, vemos isso se manifestando de forma diferente na esquerda, onde parece estar mais enraizado em uma espécie de ideologia interseccional. O que você pensa sobre o conflito interno na direita envolvendo Israel e o antissemitismo? Sabe, uma cultura política onde o controle de acesso é desprezado e o comportamento transgressor é o caminho para cliques e popularidade na internet. Isso também era inevitável? Bem, sabe, antes de tudo, Olha, eu acabei de ver uma pesquisa esta manhã que mostrou que 90% dos republicanos apoiam a guerra no Irã. E eu vi isso e estou percebendo que as atitudes dos republicanos em relação a Israel realmente mudaram, talvez tenham caído 2% nos últimos 5 anos, o índice de aprovação dos republicanos. Agora, existem muitas pesquisas, mas eu notei essas hoje. E isso me sugere que, na direita, o fenômeno parece ser menos um fenômeno de massa e mais um fenômeno de um segmento específico da direita. Um que talvez não seja, ou está se tornando, eu acho, mais visível, especialmente com a internet e tudo mais. Mas pelo menos, se você olhar para os grandes números, não parece estar tendo o mesmo tipo de efeito público, que é na esquerda que o tipo de fusão do capitalismo, Israel, judeus americanos como não sendo entusiasticamente progressistas o suficiente, mesmo que, é claro, muitos judeus americanos sejam extremamente progressistas. Isso meio que se solidificou. Agora, eu não estou tentando minimizar os problemas da direita ou dizer que não existem problemas significativos com um real potencial de crescimento. Eu só digo que quando olho as pesquisas, o que vejo é que as mudanças nas atitudes em relação a Israel são muito mais profundas e amplamente difundidas na esquerda neste momento. Sim, acho que isso está certo. E acho que isso se manifestou politicamente na forma como o Partido Democrata parece ter, em grande parte, abandonado Israel. A questão é, se isso não está acontecendo na direita, será que estamos confundindo, de certa forma, as visualizações do podcast do Tucker Carlson no YouTube? Com votos em um partido onde, como ele nos lembra com bastante frequência, a única pessoa que conta é Donald Trump. E enquanto Donald Trump estiver com Israel, Tucker Carlson, Candace Owens, Megyn Kelly, de quem quer que você estivesse falando, as opiniões deles simplesmente não contam tanto e eles não têm tanto apoio quanto talvez suas audiências nos levem a acreditar. E novamente acho que não devemos esquecer que muitas pessoas veem as notícias mais como entretenimento do que como algo sério. Estou tentando entender o que está acontecendo no mundo, para que elas acompanhem uma estrela do mesmo jeito que acompanhariam, a Taylor Swift ou algo assim, e ouçam alguém que é divertido sem necessariamente conectar o que essa pessoa está dizendo na tela com a vida real ou com os sentimentos que tem sobre o vizinho que por acaso é judeu ou qualquer outra coisa. E isso não significa que esse tipo de coisa não possa ter um impacto ao longo do tempo, à medida que as pessoas ouvem e começam a se mover em uma certa direção. Mas acho que não devemos superestimar o grau em que a pessoa comum é sugada para dentro da toca do coelho das teorias da conspiração e coisas do tipo. Novamente, não estou tentando minimizar os perigos, mas é que nem todo mundo está agressivamente online. E muitas das pessoas que estão online não levam isso tão a sério, elas veem o tempo online mais como entretenimento do que qualquer outra coisa. Acho que devemos nos preocupar, e certamente olhamos para ataques a sinagogas, a judeus individuais e assim por diante. E temos que encarar isso com a máxima seriedade.
Se isso vai piorar, ainda estamos nos estágios iniciais desse tipo de fenômeno. E eu concordo com você que o presidente Trump, com sua postura fortemente pró-Israel e sua postura muito firme contra o antissemitismo, é um fator significativo. Faz você se perguntar o que aconteceria se isso acabasse ou quando, por fim, o presidente Trump sair da política. O que acontece então? Essa é uma questão. É? Bem, acho que é uma pergunta para a qual Tucker Carlson parecia achar que tinha a resposta, mas vamos ver como isso vai se desenrolar. Mas isso me leva à minha próxima pergunta, que é tirando essa espécie de guerra civil republicana e os democratas disso. Por que você acha que Israel perdeu espaço na batalha pela opinião pública nos Estados Unidos desde 7 de outubro? Certamente não perdeu tanto espaço na direita política quanto os podcasters antissemitas dizem, mas perdeu espaço. Isso é principalmente sobre o poder da ideologia, da mídia ou outra coisa. Como você enxerga isso? Tipo, eu acho que quer dizer, de novo, a gente pode olhar para os últimos. O último envolvimento militar prolongado foi a Guerra do Líbano, lá nos anos 80. E naquela época, a popularidade de Israel realmente caiu de forma bastante significativa nos Estados Unidos. E você via muitos artigos. Se você voltar naquela época e olhar, esses artigos falavam sobre Israel está perdendo a geração mais jovem, porque, na verdade, muitas das pessoas que reagiram mais fortemente eram pessoas mais jovens. Quem Não são mais pessoas jovens. que não são mais jovens. Mas vamos notar que esta é a guerra mais longa. Ela realmente começa em outubro de 23. Esta é a guerra mais longa e, em grande parte, contínua de toda a história de Israel. E que durante grande parte da guerra, os primeiros dias foram dominados por relatos de atrocidades palestinas, atrocidades do Hamas em Israel. Mas depois disso, a grande notícia é Israel bombardeando Gaza, bombardeando Gaza, bombardeando Gaza e bombardeando Gaza. E até mesmo pessoas que, no começo, tiveram sua impressão do que estava acontecendo dominada pelo que foi feito aos israelenses. Depois de um tempo, esse tipo de exposição constante às cenas de devastação, e claro, houve muita manipulação e tudo mais nisso. Mas, de modo geral, existe um instinto natural das pessoas que não são elas mesmas partes de um conflito, de se identificar com as pessoas cujas casas estão sendo bombardeadas em vez de com as pessoas que estão jogando as bombas. Então, acho que não é totalmente inexplicável que, ao longo de uma guerra longa, em que novamente, graças à forma como o Hamas conduz a guerra, civis sejam usados como escudos humanos. Escolas, hospitais, casas, todas essas coisas, você sabe, acabam sendo alvos na guerra. E você vê a tremenda devastação. Não é surpreendente que a pessoa comum que não está envolvida acabe sentindo simpatia por aqueles que sofrem, em vez daqueles que causam o sofrimento. Sim. Voltando ao Irã, você acha que a guerra que começou há mais de 2 semanas, quando estamos gravando isso, pode ser vencida? Ou os custos econômicos e estratégicos para sustentá-la são altos demais para justificar impedir o Irã de obter armas nucleares, algo que deveria ser uma questão de consenso, mas talvez não seja? Olha, em qualquer guerra, a primeira coisa que você tem que reconhecer é que você simplesmente não sabe. Sabe, será que o Irã está à beira do colapso e em apenas mais 2 dias tudo desmorona? Ou será que o Irã ainda tem 25 anos de luta pela frente e que poderíamos ter tropas terrestres patrulhando o Irã por 20 anos como no Afeganistão, mas no final, sabe, os mulás voltariam? Não temos como saber essas coisas. Então, é meio que todos nós estamos dando opiniões, estamos tomando decisões na presença de conhecimento insuficiente. E eu acho que essa humildade precisa estar com a gente o tempo todo aqui. Dito isso, eu acho que eu falei sobre 3 tipos diferentes de desfechos nessa guerra.
Um seria a mudança de regime, seja para um mais, sabe? Uma facção genuinamente moderada que tem raízes na elite dominante atual, assume o poder e está disposta a dizer: ok, tudo bem, sem programa nuclear, sem mísseis balísticos, sem subversão, vamos ter um paraíso xiita em um só país. Vamos supor a ala trotskista da Revolução Iraniana. Interessante colocar assim, mas é isso. A ala stalinista, sabe, xismo em um só país, sabe? Ou alternativamente, e melhor ainda, uma oposição mais democrática, ou pelo menos não teocrática, de alguma forma, consegue tomar o controle no Irã. Esse é o tipo de nível mais alto de sucesso. E o que isso poderia potencialmente oferecer seria a integração de um Irã que fosse realmente um pouco favorável a Israel e aos Estados Unidos, em vez de profundamente contrário, como um novo e diferente fator na política do Oriente Médio, o que seria interessante. Eu não sei o quão provável isso é. Não podemos dizer. Não parece muito provável, mas quem sabe as coisas podem acontecer. Como disse Heródoto, dizem em Heródoto, o cavalo pode aprender a cantar um hino. Quem sabe? Então tem isso. Depois há um tipo de cenário mediano que eu chamei assim na minha coluna no Wall Street Journal. A mãe de todos os cortadores de grama que não resolve nada, sabe? Deixa o mesmo regime no comando, agora no comando, obviamente com pessoas diferentes, mas com a mesma visão de mundo. Mas a capacidade deles de, você sabe, sua infraestrutura, sua posição econômica e tudo mais, foi tão danificada que mesmo com a pior das intenções do mundo, vai levar alguns anos até que eles consigam realmente voltar a fazer coisas que ameacem a vizinhança. Isso não seria uma vitória total, mas seria uma melhora significativa em relação ao status quo. Você pode precisar cortar a grama novamente em alguns anos. Mas tudo bem. E então, o pior resultado seria que o presidente Trump chegasse à conclusão, ou que seus conselheiros lhe dissessem que não há como liberar o Estreito de Hormuz ou acabar com a capacidade do Irã de causar problemas na região sem chegar a um acordo político com o regime atual. Para que haja um fim negociado, no qual se vê que eles não apenas sobreviveram, mas, até certo ponto, conseguiram extrair algum tipo de vantagem por encerrar suas atividades no Estreito e na região. Isso, eu acho, seria um retrocesso significativo, teria consequências muito amplas. E é isso que eu espero que não vejamos. Qual dessas três é a mais provável? Eu acho que provavelmente a número 2, a mãe de todos os cortadores de grama. A parte militar parece estar indo muito bem. Mas os outros dois? Cenários continuam possíveis. Certo. Focando nas reações americanas à guerra no Irã, fico me perguntando se o verdadeiro desacordo sobre a guerra é realmente sobre questões estratégicas ou se é apenas uma questão de partidarismo. Considerando que muitos democratas, se não a maioria deles, realmente acham que Trump é um fascista autoritário e deve ser combatido, e não apenas contestado. Existe algum acordo bipartidário em qualquer questão, incluindo política externa, com aquela expressão antiga de que a política termina na linha da costa? Isso realmente é possível hoje em dia em qualquer guerra ou qualquer questão, quanto mais em uma guerra como a do Irã. Aaron, bem... Isso torna as coisas mais difíceis, mas não devemos esquecer que tanto o governo Biden quanto o governo Obama não quiseram uma guerra com o Irã e não começaram uma guerra com o Irã. E por isso eu acho que, sabe, não podemos simplesmente dizer que se o presidente democrata estivesse no cargo agora, mais democratas apoiariam uma guerra, porque provavelmente o presidente democrata não estaria em uma guerra. Sim, eles estavam empurrando com a barriga. A política deles era empurrar com a barriga, empurrar o problema para frente ou simplesmente apaziguar o Irã. Podemos descrever isso como quisermos, mas a política era que uma guerra com o Irã seria um desastre enorme para os Estados Unidos. E a todo custo era algo a ser evitado, enquanto também se tentava evitar a bomba nuclear iraniana.
Então, presumivelmente, uma administração de Kamala Harris teria seguido esse caminho. Então, nesse sentido, a política em relação ao Irã é uma das principais linhas divisórias na política americana e tem sido assim desde o JCPOA e o governo Obama, onde quase todos os senadores republicanos assinaram uma carta de Tom Cotton ao Ayatollah dizendo: sabe, não acredite nesse acordo, porque na verdade não é um tratado e uma administração republicana não vai segui-lo. Então eu acho que você não pode se surpreender nem um pouco com isso. Os democratas fora do governo se opõem a uma política a qual eles já se opunham quando estavam no governo. Republicanos no governo apoiam uma política que diziam apoiar quando estavam fora do poder. O partidarismo torna tudo ainda mais acalorado. E isso faz com que muitos democratas vejam a guerra no contexto do que eles considerariam como o ataque multifacetado de Trump às normas constitucionais. Mas a essência disso é uma objeção que eles teriam tido independentemente de Jeb Bush ser o presidente e estar lutando essa guerra. Esse é um cenário contrafactual interessante, Jeb Bush. Não se ouve esse nome com muita frequência hoje em dia. Mas você acha que essa administração tem capacidade de manter sua posição em relação ao Irã? Ou considerações econômicas e políticas vão essencialmente salvar o regime islamista e mais cedo ou mais tarde forçar Trump a desistir antes que seus objetivos sejam alcançados? Esse terceiro cenário que você mencionou, obviamente as eleições de meio de mandato pesam muito para os republicanos, e o preço da gasolina, que inevitavelmente vai subir por causa de qualquer tipo de guerra no Oriente Médio, ainda mais se for algo que afete o fluxo de petróleo. Ele consegue manter sua posição nisso? Você está me pedindo para responder a uma pergunta que nenhum ser humano vivo pode responder. Bem, você sabe, é o futuro. Tudo depende. Certamente existe uma quantidade de semanas, meses ou anos além da qual nenhum presidente americano continuaria uma campanha que não está indo a lugar nenhum e assim por diante. Mas qual é esse número e qual é o número para Trump? E quais são as chances de que os iranianos, o número de semanas, meses e dias que os iranianos podem resistir seja menor? São duas variáveis sem resposta conhecida. Certo? Duas incógnitas, 2x, sobre as quais não podemos dizer muita coisa. Acho que está claro que até agora, toda vez Trump teve, digamos, a oportunidade ou criou uma oportunidade de falar ao público sobre a guerra. Ele disse: bem, acho que vai acabar em breve e não quero que isso dure para sempre, mas não vou parar até conseguir o que quero. O quê? Você está interpretando isso tão bem quanto eu acho, e nossos ouvintes também. Isso é uma pergunta. Nós não sabemos. Sim, muita coisa depende disso. Em uma das suas colunas recentes, você destacou justamente a posição de grande força que o Irã tinha em 2023. E desde 7 de outubro, que em grande parte fez parte da sua política de fomentar o caos na região e de suas ambições hegemônicas, o Irã não fez nada além de perder. Isso foi arrogância tentando colocar em uma perspectiva histórica? Foi a arrogância dos teocratas em Teherã ou isso já estava no DNA deles, porque a ideologia deles sempre os levará a travar guerra contra o Ocidente e Israel? Bem, eu acho, ouvi algumas pessoas dizendo que talvez o Hamas tenha se precipitado, que os iranianos queriam um momento mais propício, quando poderiam ter outras coisas prontas. Então, o Hamas, sendo impetuoso e com sua própria agenda, de certa forma, estava aceitando o apoio iraniano, mas não queria seguir ordens do Irã. E a resposta morna do Hezbollah, que já foi terrível o suficiente do ponto de vista das pessoas que vivem no norte de Israel. Mas lembre-se de que, na época da guerra de 67, Nasser realmente não estava buscando a guerra tanto quanto a Síria, de certa forma. Ele meio que foi empurrado para uma guerra por um aliado impetuoso. Isso acontece muito na política internacional.
Então nós não sabemos. Mas de qualquer forma, do jeito que as coisas aconteceram, sabe, o primeiro, os ataques solidificaram a opinião israelense sobre, ok, estamos em uma verdadeira guerra pela sobrevivência aqui, não podemos brincar. Temos que lidar com isso. Houve uma grande discussão em Israel sobre, sabe, atacamos o Hezbollah no começo ou não? E eu acho que sabiamente, como acabou acontecendo, os israelenses decidiram que não, primeiro fariam muitos avanços em Gaza, depois lidariam com o Hezbollah. Acho que isso foi um sucesso no geral. E isso significou que, de certa forma, os dois agentes mais poderosos do Irã, você sabe, no Levante, no Mediterrâneo, tinham sido enfraquecidos. E não devemos esquecer o colapso um tanto inesperado do governo sírio, que meio que tirou o centro do iraniano. Esse foi, você sabe, esse foi o tipo de... A pedra central do arco, a pedra angular do arco. Sim, a ponte terrestre para o Mediterrâneo que eles haviam criado com o Iraque. Certo. E isso era algo que, francamente, ninguém, sabe, as pessoas não esperavam e não era totalmente, sabe, a ideia de que islamistas sunitas poderiam estar governando a Síria também não era necessariamente o sonho israelense para o futuro. Não, de jeito nenhum. Então, como costuma acontecer no Oriente Médio, outros eventos acabam interferindo. Mas, de qualquer forma, o Irã agora só pode realmente olhar para o Iraque, as milícias no Iraque e os Houthis como tipos de proxies que ainda estão em uma situação relativamente boa. E isso é uma grande queda para eles. Não é pouca coisa, como vimos. Não tenho certeza se você sabe... Podemos ouvir dos Houthis novamente, já que o silêncio deles nesta guerra certamente é um sinal ruim para o Irã, como se eles tivessem decidido que não querem afundar junto com o navio dos ayatolás. Certo. Mas talvez seja isso que eles estejam decidindo, ou talvez estivessem esperando até que grande parte do comércio de petróleo começasse a passar pelo Mar Vermelho, quando seria muito mais divertido ser um Houthi escolhendo alvos com 100 superpetroleiros no Mar Vermelho. Quem sabe? Sabe, nós realmente não sabemos. Então, pelo menos eu não sei, e suspeito que você também não saiba. Nós realmente não sabemos. É por isso que estou fazendo a pergunta. Certo? E me desculpe por ter que continuar dizendo, sabe, eu não sei, mas acho que em tempos de guerra, especialmente, todos nós precisamos ter cuidado com o que afirmamos saber e o que não sabemos. Mas eu posso ver que os Houthis, sim, você pode interpretar o que eles estão fazendo como se eles achassem que o Irã é meio que um perdedor e eles estão procurando fechar algum outro tipo de acordo. Ou, alternativamente, eles estão esperando para realmente entrar no momento de máxima vulnerabilidade dos embarques globais de petróleo. Bem, vamos ver sobre isso. Uma das minhas ideias favoritas do seu livro, The Ark of the Covenant, foi a sua descrição do processo de paz entre Israel e os palestinos como o MacGuffin da política dos Estados Unidos para o Oriente Médio durante décadas. Em outras palavras, o termo dos filmes de Hitchcock, algo com o qual somos obcecados, mas que na verdade não tem um grande significado. O que há na situação do Irã que agora está fascinando e chamando a atenção dos americanos? Você acha que existe um MacGuffin ali, que é uma distração parecida que a gente simplesmente não está vendo, que estamos sendo enganados? Bem, eu acho que por muito tempo houve essa esperança de um grande acordo entre o tipo de Irã dos ayatolás e os Estados Unidos. De muitas maneiras, os Estados Unidos e o Irã são dois países que deveriam, ambos realmente se beneficiariam de um relacionamento positivo. O Irã é um país não árabe e não sunita em uma região onde tem um vizinho sunita com armas nucleares, o Paquistão, e onde enfrenta uma certa hostilidade enraizada de vizinhos sunitas e árabes durante a Guerra Fria sob o Shah. Irã e Turquia, ambos eram países que mantinham boas relações com os Estados Unidos por preocupações, em parte, com o nacionalismo pan-árabe, além de medos comuns da União Soviética. Eu acho que as pessoas nos Estados Unidos...
que esperavam encontrar um grupo moderado entre os apoiadores do regime atual que estivesse disposto a buscar interesses nacionais comuns para que pudessem, pelo menos, manter uma relação razoável com os Estados Unidos. Esse era o sonho que, na minha opinião, certamente durante os anos Obama e os anos Biden, guiava grande parte das políticas. E havia muitos iranianos dispostos a desempenhar esse papel. Nós somos os moderados. Precisamos de algumas coisas de vocês para nos ajudar a vencer a batalha interna. Os americanos moderados e os iranianos moderados estão ambos trabalhando contra os linha dura em nosso próprio país. Vocês precisam nos ajudar nas nossas batalhas para que possamos ajudar vocês nas de vocês, assim alcançaremos um ótimo lugar. Acho que isso sempre foi baseado em uma má interpretação das realidades da política iraniana e, em particular, da política do regime, onde meio que a ponta de lança na resistência contra Israel, na resistência contra a América. Na verdade, era uma forma de o regime alcançar um certo grau de legitimidade teológica e cultural, dentro do Irã, mas também em todo o Oriente Médio. E isso não era algo que eles estavam dispostos a abrir mão, então sim, havia isso. A ilusão do grande acordo com os mulás, eu acho, é muito parecida com a ilusão, talvez, de um grande acordo com Putin. Da mesma forma, presidentes americanos de ambos os partidos perseguiram por muitos anos. Esse é um tipo de mito tradicional da política externa que meio que assombra os americanos. Quero dizer, se você pensar na era dos soviéticos, sempre ouvimos falar sobre os moderados no Kremlin e vamos ajudá-los contra os linha dura, quando, na verdade, essa divisão nem sempre existia. Acho que sempre buscamos isso onde estivermos, procurando ver a nossa própria razoabilidade refletida até mesmo em nossos oponentes, quando isso na verdade não acontece. Se você deseja ter uma carreira e vida de sucesso na América, precisa aprender a buscar soluções em que todos saem ganhando. Os Estados Unidos são um país rico. Há muitas oportunidades aqui. Muito frequentemente existem maneiras de que ambos os lados internamente possam conquistar muito se cada um simplesmente ceder em algumas questões. E, portanto, as pessoas que chegam a cargos de alto escalão nos Estados Unidos tendem a ser aquelas que passaram por esse processo de acomodação, conciliação, pensamento avançado e construtivo, compreensão do outro, construção de pontes. É uma grande habilidade que geralmente funciona bem. Os Estados Unidos, por exemplo, têm mais aliados que China ou Coreia do Norte. Não é sem mérito nas relações internacionais, mas de vez em quando você se depara com situações em que isso não funciona. E o que você vê é que muitas pessoas continuam a seguir seu tipo de programação padrão ou experiência de vida pessoal, ou como você quiser chamar, em situações onde isso não é apropriado. E acho que vimos muito isso na política dos Estados Unidos em relação ao Irã. Você definiu a visão de mundo do presidente Trump como jacksoniana, essencialmente, distinta do realismo tradicional de política externa ou do neoconservadorismo. Mas essa ainda é uma política externa jacksoniana que ele está seguindo, ou é apenas uma variação diferente? Não, eu acho que ele ainda eu acho que ele realmente é alguém que, você sabe, a gente vê que ele não se importa muito em espalhar a ideologia americana. Você sabe, ele acha o capitalismo americano incrível, acha que os Estados Unidos são o melhor país do mundo, mas não necessariamente acha que todo o resto vai ser como os Estados Unidos. Provavelmente ele até prefere que não sejam, pois seriam concorrentes bem mais fortes. Se eles fossem tão bons quanto nós, seria mais difícil sermos o número 1. Então, sabe, ele não está tentando transformar a Venezuela em uma democracia. Ele não está falando sobre tornar Cuba uma democracia. Ele deixou claro para os ayatolás e para a guarda revolucionária que se eles estiverem dispostos a fazer um acordo com ele, ele está pronto para agir da forma mais pragmática possível com Putin, com Xi. Ele não acredita em impor uma agenda ideológica americana ao resto do mundo.
o que de certa forma torna as coisas mais fáceis. Lidar com alguns países, com alguns dos nossos parceiros e aliados europeus e com outros, na verdade, torna as coisas mais difíceis. Para eles, a ideologia é fundamental e parte relevante da política externa. Então, sabe, como tudo na vida, né? Às vezes você ganha, às vezes você perde. Mas ele continua, muitos dos temas dele vêm muito do populismo tradicional jacksoniano. Hemisfério primeiro, dando muito mais atenção ao hemisfério ocidental do que seus predecessores. Um senso de priorizar o coração da América, o americano médio, de que é isso que a política externa e a política econômica deveriam ser. As pessoas podem debater se ele está tendo sucesso, isso já é outra questão. Mas esses são quando ele defende suas políticas, ele recorre a esses temas jacksonianos, eu acho. E, novamente, ele vê o Irã como um rival perigoso. As justificativas dele falam sobre todos os americanos que morreram em guerras passadas, voltando realmente à crise dos reféns, as coisas que você sabe não. O Irã é uma ameaça à democracia no mundo todo, mas o Irã é um inimigo dos Estados Unidos e já demonstrou isso várias e várias vezes. Não podemos permitir que eles tenham armas nucleares. Certo. O que a Estratégia de Segurança Nacional do governo, que foi publicada no outono passado, nos disse sobre a direção da política externa de Trump e o corolário de Trump, como alguns estavam chamando, que tantos deixaram passar? Havia indícios ali sobre o que estava por vir? Bem, eu acho... Primeiro de tudo, eu mesmo não acho que Trump provavelmente tenha lido a Estratégia de Segurança Nacional. Sabe, em geral, os Estados Unidos, é obrigatório que o governo americano produza essas estratégias como uma espécie de exigência do Congresso. Por isso eles as produzem. Eu não acho que seja, mas em nenhum lugar está determinado que você tem que segui-las. Certo? Plataformas de terceiros. Certo. Sim. Na verdade, isso representa o consenso de um grupo de pessoas sentadas em volta de uma determinada mesa em um determinado momento. E você nunca vai, eu acho que nenhuma vez na história dos Estados Unidos, um funcionário do governo diante de alguma crise disse: vamos ver o que devemos fazer. Eu sei que tem algo sobre isso na Estratégia de Segurança Nacional e foi até a estante, pegou, sim, bem aqui na página 17, é isso que vamos fazer. Não é assim que o governo americano funciona agora, nem nunca funcionou. Eu realmente acho que podemos ver alguns dos temas que estavam naquela estratégia. Podemos ver alguns elementos, o hemisfério em primeiro lugar, a preocupação, mas o hemisfério em primeiro lugar, muita gente disse, isso é isolacionismo. Mas isso está meio que colocado em termos dos chineses, de ameaças externas aos próprios Estados Unidos através do hemisfério. Então, em um momento de ascensão, em um momento em que as tensões internacionais, a competição entre grandes potências está aumentando, precisamos arrumar nosso próprio quintal primeiro para que não tenhamos essas vulnerabilidades. Mas isso não significa que você para por aí. Esse é um ponto de partida, não um ponto final. Então, eu acho que, no geral, a maneira de entender as doutrinas de segurança nacional do governo Trump é olhar mais para o que ele faz do que para o que ele diz. Bem, as relações entre os Estados Unidos e a Europa parecem estar no pior momento desde a Segunda Guerra Mundial. Mas mesmo que você sabe, obviamente Trump tenha tratado os europeus com certo desprezo e os europeus pareçam fracos e não paguem por sua própria defesa, nem sigam a liderança dos Estados Unidos. Como ficam a União Europeia e a OTAN em relação aos Estados Unidos? Você acha que isso está caminhando inevitavelmente para o colapso da OTAN? Bem, eu acho que o mundo está cheio de muitas instituições internacionais fossilizadas. As pessoas que trabalham na sede da OTAN gostariam de continuar recebendo seus salários.
E há muitas organizações internacionais, como é mesmo a CSC, OSCE ou algo assim, onde não fazem nada há muito tempo, mas continuam pagando seus funcionários. Então, nesse sentido, não acho que a OTAN vá acabar. A questão é, quanta energia ela tem, quanta relevância ela tem, e a sua relevância é, você sabe, né, em termos de política de poder, é principalmente sobre a ameaça russa à Europa. E à medida que isso cresce ou diminui, a importância da OTAN no pensamento americano e europeu cresce e diminui. Muitas pessoas criticam os Estados Unidos por não serem suficientemente atentos à OTAN. Eu mesmo gostaria de ver uma atitude um pouco mais positiva da administração Trump aqui. Mas até alguns anos atrás, quando os países europeus gastavam menos de 1% ou valores muito mínimos com sua própria defesa, quero dizer, isso é um descaso com a OTAN. Isso mostra, sabe, é uma demonstração profunda e inconfundível de falta de interesse na OTAN quando você acha que não vale a pena gastar nenhum dinheiro com ela. Então, Nesse sentido, pode-se dizer que um dos resultados de Trump foi reviver a OTAN. Na medida em que os europeus estão pensando mais nisso agora do que antes, mais conscientes de sua dependência e também cientes de que isso não pode durar a menos que prestem atenção e tomem medidas proativas para mantê-la funcionando. Agora, como eles vão resolver esses debates entre si e para onde isso vai, não podemos dizer. Eu realmente acho que eventos externos vão impulsionar muito disso. O que acontece com a guerra russa na Ucrânia? O que acontece com o desafio econômico chinês para a Europa? O que acontece? Como a Europa resolve seus medos em relação às empresas de tecnologia americanas? Com a realidade de que uma economia moderna precisa de certas capacidades que os europeus não têm e estão longe de conseguir produzir, como todas essas coisas se encaixam? Vai ser um futuro realmente complicado. Acho que onde algumas pessoas no universo MAGA erram é que elas meio que pensam, bem, não precisamos de diplomacia. Na verdade, essa complexidade do futuro mostra que precisamos de diplomacia e de pessoas capazes de entender essas realidades. Precisamos de diplomacias realistas, uma diplomacia baseada na realidade que seja eficaz, reflexiva, que envolva o parceiro, mas que também seja clara sobre o interesse nacional, clara sobre questões reais de segurança. Menos interessadas em empurrar os problemas com a barriga do que em criar uma base, uma plataforma para ações construtivas daqui para frente. sim, bem, acho que está claro que esta administração não é a administração isolacionista que alguns de seus críticos alegaram que seria e talvez alguns de seus apoiadores quisessem que fosse. É algo bem diferente. E como isso se encaixa com a Europa e a OTAN, isso, sabe, acho que são questões em aberto. Exatamente. E o futuro vai nos mostrar o que está acontecendo. Sim, e a dinâmica nesta administração vai começar a mudar em breve, e agora nós já passamos do primeiro quarto do segundo mandato de Trump. As eleições de meio de mandato ainda é muito cedo para prever como elas vão acabar, embora muitos dos indicadores apontem para grandes vitórias dos democratas, certamente na Câmara e talvez no Senado. Mas, de qualquer forma, à medida que o presidente Trump se aproxima do final do seu segundo mandato, você sabe o que acontece com o poder dele no Partido Republicano? O que acontece com o equilíbrio de poder no Congresso? Como a opinião pública está mudando, essas coisas vão começar a ter um impacto muito maior no pensamento das autoridades e no que é ou não possível tanto na política externa americana quanto na interna.
Acho que o presidente Trump, vai continuar como muitos presidentes em segundo mandato, vai perceber isso. O fato de você ter mais liberdade constitucional de ação na política externa torna isso um campo ainda mais atraente para você no segundo mandato do que no primeiro. Classicamente, em um segundo mandato, os presidentes já têm mais confiança em seu julgamento internacional. Eles conhecem os outros líderes de uma forma que não conheciam em seus primeiros mandatos. Eles já avaliaram o aparato de segurança nacional, encontraram seus aliados e assim por diante. De todas essas maneiras, na verdade, esses elementos do governo Trump são um tanto clássicos. Os segundos mandatos são mais focados em política externa e você vê um presidente mais envolvido, confiando mais em seus instintos. É que os instintos de Trump são tão fora do convencional que parece estranho, mas de certa forma isso realmente segue padrões históricos. Agora, pairando sobretudo na política externa dos Estados Unidos, está a ameaça da China e o que alguns chamam de uma nova Guerra Fria. Você acha que a China ganha ou perde com o que está acontecendo no Irã? E o que isso, o desfecho desse conflito, prenuncia para essa rivalidade, independentemente de os Estados Unidos saírem disso como o suposto vencedor ou como o suposto perdedor? Bem, eu acho que se eu estivesse sentado em Pequim e no lugar da China, o que mais me chamaria a atenção em tudo isso? Isso me lembraria o quanto ainda sou dependente do petróleo do Oriente Médio e o quão pouco controle eu tenho sobre os acontecimentos no Oriente Médio. Sabe, será que o petróleo da China conseguirá passar pelo Estreito de Hormuz? O Irã tem voz nisso e os Estados Unidos também. A China, no momento, não tem muita voz nessa questão. Isso me faria pensar, ok, vou aumentar meus investimentos em energias renováveis, vou aumentar meus investimentos em minas de carvão, vou promover mais oleodutos para a Ásia Central e assim por diante. Vou redobrar meus esforços para libertar minha economia o máximo possível da dependência de linhas de suprimento potencialmente inseguras. Acho que, você sabe, isso certamente é algo que os chineses vão pensar. Sim. E eu certamente posso imaginar eles pensando que vão continuar tentando aprofundar parcerias com outros no Oriente Médio para que, da próxima vez que houver uma crise dessa magnitude, daqui a 5, 10 anos, ou seja, quando for, a China possa ter mais voz do que tem agora. Porque neste momento a China simplesmente não é particularmente relevante. Para o que está acontecendo no Oriente Médio. E ao se aliar com o Irã, ela tem pouca influência sobre as ações dos Estados Unidos. E também corre o risco do problema de, se não ajudar o Irã, a pergunta para muitos países é, por que eu iria querer ser amigo da China? Porque a China é inútil em situações de apuros. Se favorecer muito o Irã, aos sauditas, emiradenses e omanenses, espere, achei que você fosse nosso amigo. Achei que você quisesse ser nosso amigo e cliente. Por que está ajudando o meu inimigo mortal que tenta me matar? Não há um caminho claro para a China em meio a essa confusão. Obrigado, Sr. Mead, por participar e compartilhar seus insights. Como o público pode acompanhar seu trabalho? Bem, você certamente pode dar uma olhada na minha coluna que sai no Wall Street Journal online nas noites de segunda-feira, horário dos Estados Unidos, e na edição impressa na manhã de terça-feira. Em grandes emergências, às vezes escrevo 2 colunas como na semana em que a guerra começou. Eu também tenho meu próprio podcast, What Really Matters. Acho que é mais curto e talvez menos ambicioso do que o seu podcast, mas é um lugar onde as pessoas podem nos encontrar. Lançado pela revista Tablet, está disponível no Spotify e outras plataformas. Você também pode dar uma olhada na minha conta do Twitter, WRMead, onde eu posto coisas interessantes que vejo e links para artigos e tudo mais. E pesquise na internet, eu estou por aí. Bem, eu realmente recomendo ao nosso público que acompanhe o seu trabalho. É realmente inestimável. Ainda é verdade, poucas pessoas leram The Ark of the Covenant, ou melhor, The Ark of a Covenant. Acho que recomendei há 4 anos.
E eu diria, enquanto revisava isso esta semana, que ainda é uma leitura realmente muito importante. Obrigado. Agradecemos ao público. Não esqueçam de ouvir diariamente o Jonathan Tobin Daily Edition, disponível em todos os aplicativos de podcast. E, esteja você nos ouvindo em uma dessas plataformas ou nos assistindo ao vivo no Facebook, no X ou no canal do JNS no YouTube, por favor, curta ou inscreva-se no JNS. Ative o sino para notificações e avalie-nos bem. Escreva para thinktwice@jns.org, dizendo onde acompanha o programa e sua opinião. Continue lendo e pensando por si mesmo. Nos vemos na próxima semana.